Então, bom dia a todos. Essa é a apresentação do projeto de iniciação científica Futebol Feminino no Brasil, problematizando saberes de resistência nas aulas de educação física escolar. Eu sou a Giovanna Nejeski e, junto com o apoio, fui orientada pelo professor Daniel Teixeira Maldonado e nós representamos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Vale ressaltar que eu sou aluna do ensino médio integrado ao técnico em informática. Bem, esse é o sumário da nossa apresentação. Então, eu vou introduzir o tema, depois vou falar sobre o objetivo, o método, resultado e discussão, falar sobre as considerações finais e finalizar com as nossas referências. Bem, os estudos de gênero na educação física, eles ganham força na década de 1980, mas ainda são pautados por um viés biológico na sua produção. E após esse momento, as pesquisas dessa temática podem ser influenciadas pelas ciências humanas, possibilitando um grande avanço para a produção de conhecimento da área, demonstrando também a importância dessa discussão. Bem, nesse sentido, nesse presente estudo, discutiremos as questões de gênero, práticas corporais e educação física escolar a partir de uma análise documental a respeito do futebol feminino. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi analisar as relações de gênero existentes nas práticas corporais, dando ênfase para o futebol feminino, na perspectiva de produzir conhecimentos que possam posteriormente ser problematizados nas aulas de educação física no ensino médio. Bem, o método da nossa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa de interpretação de documentos em ambiente virtual online, nos endereços digitais do Centro de Memória do Esporte da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especificamente na coleção sobre futebol feminino, que foi criada em 2015 como uma ação política de visibilidade para as mulheres desse esporte, para analisar as informações obtidas, a gente utilizou a técnica de análise de conteúdo de Bardan e foram analisadas, interpretamos 85 entrevistas, de pessoas que dentre elas estão mulheres, jogadoras, treinadoras, árbitras e gestoras. Então, bem, aqui é o site, do repositório digital da escola, da Faculdade de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade do Rio Grande do Sul, Então, está aqui o SEMI. Mais especificamente no campo futebol feminino, como eu havia explicado. E após nós analisarmos, lermos todas essas entrevistas, esses depoimentos, nós reunimos todas essas entrevistas em um Google Drive, onde está disponível todas as entrevistas dessas mulheres e também algumas tabelas que foram relevantes no desenvolvimento do trabalho. Essa é uma outra tabela que é importantíssima para a gente, que constitui o método, que contém o nome da jogadora, o número, o nome e também se ela citou ou não a categoria que foi o resultado da nossa pesquisa, algumas categorias. Bem, como resultado das análises, foram criadas 3 categorias sobre a temática, problematização. Primeira categoria é a estrutura do futebol feminino no Brasil, as relações de gênero no futebol feminino, e a terceira categoria, que é o corpo das mulheres controlado e policiado no futebol feminino. Bem, essa é uma outra tabela muito importante que mostra categoria por citação. Então, aqui nós vamos ver que as relações de gênero no futebol feminino foram citadas 58 vezes, pelas entrevistadas. A estrutura do futebol feminino foi citada 79 vezes e o corpo controlado e policiado, 55 citações. Essa é outra tabela muito importante, onde nós vamos ver todo um panorama geral, como o nome da mulher, a idade, a posição, então o que ela atua, se ela é jogadora, se ela é gestora, auxiliar técnica, enfim, a data da entrevista e se ela citou alguma dessa categoria no seu depoimento.
Bem, agora vamos entrar um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais sobre as categorias que nós criamos. A primeira é a estrutura do futebol feminino no Brasil. Ela foi citada 79 vezes, né? E ela retrata, né? Ela já foi uma realidade nessa categoria demonstrada nos estudos de Hague e de Almeida, e ela retrata essa grande falta que as mulheres têm de estruturamento mesmo do futebol delas, né? Que engloba a inexistência de espaços específicos para praticar o futebol feminino na infância e na adolescência, a dificuldade para encontrar clubes que disputem campeonatos na modalidade, a grande falta de investimento nas categorias de base dos clubes profissionais e também a falta de remuneração quando elas conseguem disputar algum tipo de algum torneio, né, oficial. Uma fala que reflete muito essa falta de, essa estrutura, né, do futebol, como ele é estruturado, é a da Formiga, que é uma jogadora importante, bem famosa, que ela diz assim: a gente não quer chegar no nível do futebol masculino, mas que o respeito seja bem melhor, que a gente tenha direito a tudo que o esporte profissional tem. Hoje ainda tratam o futebol feminino como amadorismo e a gente não é mais amadora. Nós temos que ser chamadas de profissionais e ser tratadas como profissionais. Próxima categoria é a categoria relações de gênero no futebol feminino. Essa foi uma categoria citada 58 vezes nas entrevistas e também já foi mencionada em estudos recentes de Brott e Almeida. E assim, mesmo que o futebol ele vem crescendo a cada dia mais, as mulheres vêm ganhando notoriedade, né? Ainda a luta por um ambiente igualitário e respeitoso se mantém tanto dentro quanto fora das quatro linhas, né? E as mulheres ainda colhem esse preconceito dessa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, que diz que ela assim, isso é coisa de homem, né? Então, basicamente, essa categoria fala sobre isso, né? E assim, vale ressaltar que esse preconceito dessas mulheres começa dentro de casa, desde os pais, da família, né? Elas já sofrem esse preconceito, colhendo esses frutos, desses pensamentos limitantes. Então, como o exemplo do depoimento da Thalita, é uma parte, né, que ela fala que o futebol ele é muito complicado, principalmente para mulher. A gente sofre muitos preconceitos. É que futebol não é coisa de mulher, vai machucar, e vê a gente como um sexo frágil e às vezes quer proteger e tal. Aí acaba ofendendo. Então tem vários fatores. Próxima, última categoria é a categoria corpo controlado e policiado das mulheres no futebol feminino. Ela foi citada 55 vezes nas entrevistas e ela retrata, né, ela reflete as ideias limitantes e preconceituosas da sociedade, né, uma vez, né, que as atletas, as mulheres do futebol, têm que sempre estar em forma e também tem a sua imagem hipersexualizada pela mídia nos veículos de comunicação, além também de precisar suportar algumas considerações desagradáveis relacionadas ao seu corpo e também a vigilância da sua identidade de gênero, né? Como esse depoimento chocante, né, da Laura, que ela diz que e já tinha aquele preconceito. Ela joga futebol, então ela é sapatão. Mas por que uma menina que joga futebol teria que necessariamente ser lésbica? Então, ainda colhendo os frutos desses pensamentos limitantes. Bem, sobre a educação física escolar, como nós relacionamos isso, né? Desse modo, nós defendemos que esses saberes podem e devem ser problematizados nas aulas de educação física, pois a partir disso poderemos criar jovens cidadãos mais conscientes e críticos, fomentando um ambiente mais igualitário, não só para as mulheres que atuam nas áreas de futebol, mas para todos. Concluímos que a luta por um ambiente mais igualitário e respeitoso se mantém tanto dentro quanto fora das quatro linhas, e esses temas precisam ser debatidos nas aulas de educação física. Aqui temos as nossas referências do trabalho. Aqui é o acesso a um drive. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser redirecionado ao nosso drive. Você vai poder ver todas as entrevistas, né, mais a fundo e as tabelas também. E é isso. Obrigada. Aqui tem meu contato. Muito obrigada.